Maurício de Souza, esse filme interessante, vale a pena ver nos cinemas? Você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre esse filme? Não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e então no like, então bora pro vídeo. Maurício de Souza, o filme, acompanha a emocionante trajetória do maior quadrinista do Brasil, desde a sua infância em uma cidade do interior de São Paulo, até o momento que transforma o sonho em realidade. O longa mostra os desafios e as descobertas e as relações familiares que mudaram sua vida, revelando o lado humano por trás do artista. O público vai encontrar uma história inspiradora sobre perseverança, criatividade e coragem ambientada em um Brasil onde viver da arte parecia impossível, com momentos de emoção, sensibilidade e reflexão. O filme mostra como Maurício de Souza enfrentou as suas dificuldades e acreditou em si mesmo e construiu um legado que marcou gerações. Mais do que contar a trajetória, Maurício de Souza, o filme, mergulha na essência de um sonhador e é uma obra que emociona, inspira e faz o público se conectar com a força de quem acreditou no próprio talento. Recentemente tivemos alguns filmes da Turma da Mônica, então uma hora ou outra ia ter um filme sobre a vida do Maurício de Souza. Então o que eu acho interessante desse filme, que já mostra a infância do Maurício de Souza, a sua paixão por desenhos, a sua boa conexão com a sua família, com a sua avó, que isso é muito interessante e você tem bastante tempo na fase da infância, para que depois a gente tem momentos que são na fase adulta, que ele quer viver dos desenhos, só que é uma época que o desenhos não é tão bem valorizado, então teve bastante dificuldades, você vê os primeiros desenhos, os primeiros traços do Maurício Souza nos seus personagens, então é extremamente interessante. Só que o filme tem uma duração de aproximadamente 1h35. É uma duração pequena, então certos eventos desse filme são muito rápidos demais. Você não consegue aproveitar. Então o momento está no canto X, tentando se esforçar e rapidamente no próximo take ele já concluiu. Então é muito rápido em alguns momentos do filme. Mas o pouco que eu pesquisei sobre a vida do Maurício de Souza, sobre os traços são realmente aqueles que você vê nos primeiros traços da Mônica, do Cebolinha, e realmente você vê no filme. A ideia surgindo, as dificuldades para ter outros personagens, você vê isso e é extremamente interessantes. E você vê que alguns personagens em alguns eventos e tudo mais são do cotidiano da vida dele. Então isso é muito legal demais. Eu acho esse filme muito legal, a gente está numa fase excelente dos filmes nacionais, que numa época atrás não estava tão excelentes, mas estamos num caminho muito bom nos filmes nacionais. E, infelizmente, na minha sessão, quando fui ver esse filme, Maurício Souza, o filme estava bem vazio, tinha poucas pessoas. Não sei se nas próximas sessões ou no fim de semana vai ter mais pessoas que vão ter mais interesse de ver esse filme nos cinemas, não sei. Mas na minha sessão tinha por volta de 6 pessoas. As atuações desse filme são muito boas, mas vou comentar com vocês 2 atores. Primeiramente, Mauro Takeda Souza, que ele é o filho do Maurício de Souza na vida real, e a atuação dele como Maurício de Souza tá muito bom, porque tem um bom equilíbrio dos momentos emocionantes e momentos mais alegres. Você vê a dificuldade dele, os diálogos são muito bons, são uma excelente atuação, tá muito bom demais. Ao mesmo tempo, temos Elizabeth Savala, que é a avó Dita, que é uma atuação interessante porque é ela que dá os conselhos, ela que dá as dicas para o Maurício de Souza. Então isso é muito interessante porque às vezes o Maurício de Souza está sem ideias ou está muito triste ou precisa de conselhos. Aí a avó Dita começa a dar algumas dicas, alguns conselhos para o Maurício de Souza. Então a química entre os dois é excelente demais. Tem uma minissérie chamada Chespirito sobre a criação do Chaves e a criação do Chapolin. E você vê todos os perrengues por trás das câmeras. Ao mesmo tempo, você vê as dificuldades para criar novas histórias, a pressão para criar novas histórias. E isso para mim é interessante porque isso me lembrou bastante desse filme do Maurício de Souza, porque tem momentos que o Maurício de Souza está sem ideia de criar novos personagens. Dali que ele liga para a avó Dita para poder clarear, para ter novas ideias de novos personagens. E essa química entre a avó Dita e o Maurício de Souza funciona muito bem na duração do filme. O interessante desse filme é do Maurício de Souza mostrando a infância e você pegando algumas referências de alguns personagens, como por exemplo o Chico Bento.
E você vê a paixão dele por quadrinhos. Ele encontrou um quadrinho na rua, pediu para a mãe ler, porque nessa época ele era muito novo e não sabia ler. Mas ele já gostava dos desenhos e começou a acompanhar e pedia sempre para a mãe ler essas histórias. Mas teve um belo momento que estava na escola, o professor arrancou o quadrinho da mão dele e pediu para todos os alunos levar seus quadrinhos para a sala de aula, porque nesse momento nenhuma criança sabia o fim desses quadrinhos. Então o professor acabou queimando todos esses quadrinhos e dizendo que quadrinhos não dá futuro, não dá dinheiro. Então para com isso. Então assim, se o próprio Maurício de Souza escutasse o professor, não teria Turma da Mônica, não teria todo esse sucesso. Então ele escutou o seu coração e seguiu em frente. Na fase adulta, todos esses perrengues e tudo mais, o chefe falou o seguinte, também a mesma frase, para parar de fazer esses desenhos, que isso não dá dinheiro, mas ele escutou o seu coração e deu tudo certo. Todos os perrengues, todas as dificuldades, mas ele seguiu em frente. Então um filme que fala sobre acreditar no seu sonho, que em algum momento você vai conseguir realizar seus sonhos. O diretor do filme, Maurício de Souza, o filme é o Pedro Vasconcelos. Esse diretor conseguiu trazer um bom ritmo para esse filme, entendendo a fase da infância do Maurício de Souza, a parte adulta, suas dificuldades no trabalho, até conseguir ser reconhecido como quadrinista e tudo mais. O ponto negativo desse filme é que ele tem uma duração curta, então certos eventos desse filme são muito corridos, mas ao mesmo tempo é um baita de um filme, você vai conseguir aproveitar o filme, você vai ter momentos engraçados, momentos dramáticos e que funcionam muito bem nesse filme. O orçamento do filme Maurício de Souza é por volta de 7 milhões de reais. É um orçamento interessante, você tem bastante cenários e você tem uma locação real. Acredito que utilizaram locação real para ter uma redução do orçamento. Ao mesmo tempo, o filme tem sim uma boa fotografia, mais envelhecida em alguns momentos do filme. Você tem um bom figurino, uma boa caracterização da época, então tá uma coisa incrível demais. Então um filme que é legal para você entender o surgimento dos personagens, né, que o Maurício de Souza vai criando. Então é legal, mas o filme é muito rápido em alguns eventos por conta da duração do filme. Mas mesmo assim, você tem uma boa atuação, o filme tem momentos emocionantes, momentos engraçados, então vale muito a pena você ver esse filme nos cinemas. Então essa foi a minha crítica do Maurício de Souza, o filme. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, todo um like. Então falou e fui!